Bem-vindos ao debate. Bom, hoje a gente mergulha num tema que, olha, mexe com todo mundo, mas que o nosso material de base analisa sob a perspectiva da identidade feminina. É a relação entre vaidade, consumo e o nosso senso de valor. O texto levanta uma questão central. Quando é que o ato de se cuidar, de comprar, deixa de ser uma expressão de quem você é e vira tipo uma muleta para sustentar essa identidade? Exato, e é exatamente aí que a nossa análise se divide. A questão que a gente vai discutir é a seguinte: essa dependência da aparência e do consumo é, na sua raiz, uma crise de identidade individual, uma questão da alma, como o material sugere, ou ela é, na verdade, uma prisão construída por sistemas culturais e econômicos que lucram com a nossa insegurança? Pois é, eu vou defender que, embora o texto descreva os sintomas com uma precisão incrível, ele erra um pouco no diagnóstico da causa. Ao focar numa crise interna, ele subestima o poder imenso das estruturas que fabricam essa mesma crise em escala industrial. E eu vou argumentar que a análise do material é cirúrgica. As forças externas que você menciona só têm poder porque encontram um espaço interno vago. O problema fundamental é sim uma crise de identidade, o que o texto chama de um trono deslocado no centro do nosso ser. Pois bem, eu concordo que os fenômenos que o texto aponta são absolutamente reais. A mulher que sente aquele alívio momentâneo ao comprar, a que busca validação em cada curtida, a que sente a paz abalada por um comentário sobre aparência, tudo isso é verdade. O meu ponto de discordância é com a causa que o texto atribui a isso. Ao focar no que ele chama de orfandade emocional, ele coloca todo o peso do problema nos ombros do indivíduo. Mas vamos ser honestos, essa orfandade não surge no vácuo, né? O próprio material nos dá as pistas. Ele diz: a cultura ensina desde cedo. Você vale o quanto você chama atenção. E fala sobre como as redes sociais criam uma comparação constante com padrões irreais. Isso não é um problema individual, é um projeto cultural e econômico. A insegurança feminina não é um bug no sistema, é uma feature, é o que move uma indústria trilionária. Portanto, tratar isso apenas como uma cura interna, para mim, parece ignorar o tamanho do adversário. É como tratar a tosse de alguém que vive numa casa cheia de mofo sem nunca falar do mofo na parede. É como tratar a tosse de alguém que vive numa casa cheia de mofo sem nunca falar do mofo na parede. Eu vejo a análise do texto como profundamente acertada e a sua analogia do mofo é ótima, mas eu a inverteria. O problema não é um mofo na parede, mas um sistema imunológico enfraquecido que permite que qualquer esporo se torne uma infecção grave. A questão central que o texto levanta não é sobre a existência da pressão externa. Ela sempre existiu e, honestamente, sempre vai existir. A questão é sobre o que ocupa o centro da nossa identidade. O texto usa essa metáfora do trono deslocado. O que isso significa? Significa que, no centro de comando da nossa alma, onde deveria estar um senso de valor inabalável, a gente coloca algo frágil. A opinião dos outros, o número na balança, o saldo bancário. Quando a sua paz depende do espelho, o espelho se tornou seu Deus. E a causa disso, que o texto chama de orfandade emocional, é essa ferida profunda de não se sentir validado ou amado por quem se é. É um vazio que a gente tenta preencher com coisas, com elogios, com a estética. Por isso, a única solução real não é tentar limpar todo o mofo do mundo, que é uma tarefa impossível, mas fortalecer o sistema imunológico interno. Restaurar a identidade primária, que o texto aponta como ser imagem de Deus, é a única coisa que nos liberta dessa dependência. Certo, mas aí eu te pergunto, essa imunidade interna e esse governo interno, como o texto chama, não é sistematicamente atacada desde o nosso nascimento? Você fala como se a pressão externa fosse uma força da natureza, tipo o vento, mas não é. É uma força projetada, com engenharia, com bilhões de dólares em pesquisa para ser o mais eficaz possível em nos fazer sentir insuficientes. Quando o material menciona que as redes sociais amplificam comparação constante com padrões irreais, filtros, corpos editados e vidas performadas, ele está descrevendo uma arma de desestabilização emocional em massa.
Dizer que a resposta é apenas ter um governo interno mais forte é, para mim, simplificar demais. É uma luta completamente desigual. Mas a desigualdade da luta não muda onde a batalha decisiva acontece. A batalha final é sempre interna. O texto é muito claro quando descreve o consumo como compensação emocional. Frustração vira compra, solidão vira entrega. Veja bem, isso descreve uma dinâmica interna, uma escolha, ainda que inconsciente, de buscar um remédio externo para uma dor interna. Mesmo sob o bombardeio que você descreve, a decisão de entregar o controle, de buscar essa anestesia, ainda passa por um mecanismo pessoal. É por isso que a solução de restaurar a identidade ataca a causa real. Uma identidade sólida não significa que os ataques param de vir, significa que eles não encontram mais onde aterrissar. Eles ricocheteiam, sabe? A mulher que tem seu trono ocupado por um valor intrínseco pode até apreciar a estética, mas ela não depende dela para se sentir em paz. Ela se arruma como expressão e não como compensação. A soberania pessoal é a única resposta para a manipulação sistêmica. Ok, mas essa sua ideia de soberania pessoal me parece um pouco abstrata diante da sofisticação da manipulação. Vamos ser mais técnicos. O próprio texto menciona a liberação de dopamina que o ato de comprar gera. Isso não é trivial. A gente está falando do sistema de recompensa do cérebro sendo sequestrado. A indústria do consumo e as plataformas de redes sociais não estão apenas sugerindo um padrão de beleza. Elas estão usando neurociência para criar ciclos de vício. Cada like, cada unboxing, cada notificação é um pequeno pulso de dopamina. É um reforço positivo que condiciona o cérebro a buscar mais daquilo. Chamar a sucumbência a isso de mera falta de governo interno é quase como culpar a pessoa que se vicia numa droga que foi projetada para ser viciante. O sistema não está esperando por um trono vazio, ele está ativamente explodindo o trono para depois vender os destroços como decoração. Eu entendo o seu ponto sobre a neuroquímica e ele é totalmente válido. Mas, para mim, ele não invalida o argumento central. Pelo contrário, ele só o torna mais urgente. Se a gente está lutando contra um sistema que sequestra a nossa biologia, a necessidade de uma âncora que transcenda a biologia se torna ainda mais crucial. É exatamente por isso que uma solução puramente material ou comportamental não funciona. Dietas, detox digital, aplicativos de controle financeiro, são todos paliativos. A única defesa duradoura contra um sistema que manipula seus desejos momentâneos é ancorar sua identidade em algo eterno, algo que não pode ser medido por likes ou validado por compras. É o que o texto chama de solução pactual, que ancora a identidade na beleza interior incorruptível. Quando o seu senso de valor vem de uma fonte que não flutua com o humor, com a moda ou com o algoritmo, a dopamina do consumo perde o poder. Ela pode até ser um prazer momentâneo, mas deixa de ser uma necessidade existencial. A liberdade não está em vencer a indústria, está em se tornar irrelevante para ela. Sabe, essa visão de se tornar irrelevante para a indústria me soa um pouco passiva. Veja, a citação bíblica que o próprio material usa, não se conformar com este século, é um verbo de ação. Não é não se importe com este século, é não se amolde a ele. Isso implica uma resistência ativa, que exige primeiro uma compreensão crítica do molde. A cura da orfandade é fundamental, eu não discordo disso, mas ela precisa vir junto com uma alfabetização sobre o sistema. Uma mulher verdadeiramente livre, na minha visão, não apenas se sente bem consigo mesma em um nível espiritual. Ela também entende como e por que a cultura tenta fazê-la se sentir mal. Ela reconhece a estratégia por trás do anúncio, ela entende o design do feed infinito, ela percebe a lógica econômica por trás do influenciador que vende um estilo de vida inatingível. A cura interna, sem a consciência crítica externa, gera uma liberdade frágil, sempre suscetível a novas formas de manipulação que ela ainda não aprendeu a identificar. A verdadeira soberania não é apenas paz interior, é também inteligência estratégica.
Mas essa inteligência estratégica sem a paz interior também é inútil. Você pode entender toda a teoria da conspiração por trás da indústria da beleza, mas se você ainda tem um vazio no peito, no fim do dia você vai comprar o creme anti-rugas do mesmo jeito, talvez até com um senso de ironia, mas a compra vai acontecer. O conhecimento crítico sozinho não tem poder para curar a ferida da rejeição. A sequência para mim é clara e está no texto. A restauração vem primeiro. Quando a identidade está segura, a consciência crítica se torna uma ferramenta de sabedoria e não uma fonte de ansiedade ou cinismo. Uma pessoa curada não precisa estar engorda o tempo todo, porque seu valor não está mais em jogo. Ela pode navegar por esse mundo de consumo e estética com leveza, pegando o que é bom, o que é belo, o que serve como expressão e descartando o resto sem se sentir ameaçada. A crítica, que não é fundamentada numa identidade sólida, vira apenas reatividade. Eu vejo uma certa beleza nessa ideia de verdade, mas eu temo que ela possa levar a uma espécie de individualismo isolado. Se cada um focar apenas na sua cura interior, quem é que vai lutar para mudar o sistema que continua a ferir as próximas gerações? Se a gente aceita que o sistema é uma prisão cultural, como colocamos no início, a responsabilidade de quem encontra a chave da própria cela não é apenas sair, mas talvez ajudar a derrubar os muros. A crítica ao sistema não é só para autoproteção, é um ato de solidariedade. É entender que a minha orfandade emocional está conectada à orfandade que o sistema está ativamente gerando na adolescente que está agora rolando o feed e começando a odiar o próprio corpo. A cura completa talvez envolva não apenas restaurar o próprio trono, mas também expor e combater os usurpadores que tentam tomar todos os outros tronos. No fim das contas, a nossa discussão mostra a tensão entre duas frentes de batalha. Para mim, a análise do material se mantém firme ao apontar que a guerra principal é travada no território da alma. As pressões externas são reais, são poderosas, mas a sua vitória ou derrota é decidida no centro de governo da identidade de cada um. A pergunta definitiva que o texto deixa é: o que ou quem está sentado no seu trono? Se a resposta for algo sólido e transcendente, o bombardeio externo, por mais intenso que seja, se torna apenas ruído de fundo. E para mim, a conversa de hoje reforça que é impossível e talvez até irresponsável separar a experiência interna das estruturas externas que a condicionam. A orfandade emocional e o trono deslocado não são apenas condições pré-existentes que o mercado explora, são em grande medida produtos dele. Uma abordagem completa exige as duas coisas: o trabalho profundo de curar a identidade e a coragem de olhar para fora e entender, criticar e resistir aos sistemas que lucram com a nossa dor. A cura interna nos dá força e a consciência externa nos dá uma direção para lutar. A complexidade do tema é evidente, e o material que a gente analisou nos deu uma base riquíssima para explorar essas tensões. E agora a gente deixa que você, nosso ouvinte, continue a ponderar sobre qual dessas batalhas é a mais urgente e onde a sua própria liberdade está sendo disputada.